Olá, seja bem-vindo ao canal Vida Versátil e Natural. Bom, hoje eu vou convidar-te a conhecer um país oriundo da África. Talvez você não conheça, mas é de Moçambique que eu estou falando. E se você já ficou curioso, venha então e embarcamos juntos nessa jornada. Oficialmente, Moçambique é designada por República de Moçambique. Fica localizado na costa oriental da África Austral e faz fronteira a norte pela Tanzânia, a noroeste pelo Malau e Zâmbia. A leste é limitado pelo Oceano Índico e a sul e sudoeste pela África do Sul e Suazilândia. Moçambique é o 34º maior país do mundo e o 48º mais populoso do mundo. Tem uma área total em extensão de 801.590 km² e uma população estimada em 20 milhões de habitantes. A história de Moçambique começa com os povos primitivos, que eram chamados de bosquímanos, que viviam de caça e coleta de frutos. E mais tarde houve uma grande migração entre os anos 200 a 300 d.C. dos povos bantus, que eram povos fortes e de hábitos guerreiros. Estes eram oriundos de grandes lagos. Vieram então os árabes, forçaram então a fuga destes povos primitivos para as regiões mais pobres em recursos, muito antes do século VII. E nesta época foram estabelecidos os entrepostos comerciais pelos suaílis árabes na costa para trocar produtos do interior, fundamentalmente ouro e marfim por artigos de várias origens do mundo. E no final do século IX há uma penetração mercantil portuguesa, principalmente pela demanda de ouro destinado à aquisição das especiarias asiáticas. Inicialmente os portugueses fixaram-se no litoral onde construíram as fortalezas de Sofala, isto em 1505, e a ilha de Moçambique em 1507. Só mais tarde, através de processos de conquistas militares, apoiadas pelas atividades missionárias e de comerciantes, penetraram para o interior onde estabeleceram algumas feitorias como a de Sena e de Quilimane. Isto nos anos de 1530 a 1544. E o propósito já não era simples controle de escoamento de ouro, mas sim de dominar o acesso às zonas produtoras do ouro e depois marfim, e também a procura de escravos, que eram os produtos mais procurados pelo mercantilismo. A ocupação colonial não foi pacífica. Foi aí então que os moçambicanos impuseram sempre através de lutas com destaque para resistências chefiadas por Mawéwe, Muzila, Ngungunyani, Kumala, Kupfula, Maravi, Molide Vulai e Mataka. Na prática, a chamada pacificação de Moçambique pelos portugueses só se deu já no século X. Na luta pela independência, a opressão secular e colonial fascismo português acabaria então por obrigar o povo moçambicano a pegar em armas e lutar pela independência do seu país. Essa luta foi dirigida pela Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, fundada então em 1962, dirigida por Eduardo Chivambo Mondlane. A Frelimo iniciou com a luta de libertação nacional a 25 de setembro de 1964, no posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado. Mais tarde, o primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, acabaria por morrer assassinado a 3 de fevereiro de 1969. A ele sucedeu o Marechal Samora Moisés Machel, que dirigiu a guerra contra o colonialismo português e proclamou a independência do país a 25 de junho de 1975. Machel, que acabou também morrendo num acidente aéreo em Mbuzini, na vizinha África do Sul, sendo depois Moçambique dirigido por presidente Joaquim Alberto Chissano e depois substituído pelo presidente Armando Emílio Guebuza, e atualmente Moçambique é presidido por Filipe Jacinto Nyusi. A partir do início dos anos 80, o país entrou novamente em um conflito armado dirigido pela RENAMO, Resistência Nacional de Moçambique. Esse conflito civil que ceifou muitas vidas e destruiu muitas infraestruturas econômicas que só terminaria em 1992, com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz entre o governo da Frelimo e a RENAMO. Em 1994, o país realizou as suas primeiras eleições multipartidárias, ganhas então pela Frelimo, que voltou a ganhar as subsequentes até hoje. O hino nacional de Moçambique chama-se Pátria Amada. A sua bandeira tem 5 cores. O verde representa a riqueza da terra, o branco a paz, o preto representa a africanidade,
O amarelo representa a vasta riqueza dos recursos minerais que Moçambique tem. O vermelho representa sangue derramado na luta de resistência colonial. A estrela, a união e solidariedade entre os povos. A arma AK-47 representa a luta e defesa de Moçambique. A enxada simboliza a agricultura como base do sustento do país. O livro simboliza a educação para um país melhor. O emblema da República, que também é um símbolo nacional, apresenta nele a maçaroca, um rio, um monte e o sol nascendo, representando um novo começo com esperança, e os outros itens que é apresentado à bandeira. A República de Moçambique é composta por 11 cidades provinciais e 154 distritos. A sua capital chama-se Maputo, a antiga cidade de Lourenço Marques, como era chamado durante o domínio português, até os anos de 1976. É a maior cidade metropolitana do país, com mais de 1 milhão de habitantes, e inclui a cidade vizinha Matola, com aproximadamente 3 milhões de habitantes. A língua oficial é o português, que é falado com apenas 51% da população de Moçambique. Além do português, existem muitas línguas locais como dialetos. Dentre elas, mais faladas são a língua Emáqua na região norte do país, Xicena e Lomé no centro e Xangana no sul do país. A economia de Moçambique independente herdou uma estrutura econômica colonial, que é caracterizada por uma simetria entre o norte e o sul do país, e entre o campo e a cidade, o sul mais desenvolvido que o norte e a cidade mais desenvolvida que o campo. De acordo com as informações do Banco Mundial, a economia de Moçambique é a 120ª do mundo, com o PIB de 14 milhões de dólares, e tem estado a crescer numa média acima de 7 a 8% anualmente, chegando mesmo a atingir níveis de 2 dígitos. O potencial econômico do país para atração de investimentos na agroindústria, turismo, pesca e mineração é enorme. A agricultura constitui o principal objeto estratégico para a erradicação da pobreza absoluta no país, sabido que cerca de 80% da população moçambicana vive basicamente da prática da agricultura. As culturas de rendimentos mais produzidas em Moçambique são a cana-de-açúcar, algodão, tabaco, chá, girassol, copra, gergelim, gengibre, soja, paprika, castanha de caju, mandioca e batata doce, entre outros. E os recursos mais abundantes são o mármore, alumínio, areias pesadas, carvão mineral, grafite, gás natural e petróleo. Também o ouro, ferro, pedras preciosas como quartzo e turmalinas, dentre muitos deles. Apesar do notável crescimento econômico que o país vem registrando, muitos moçambicanos continuam vivendo abaixo da linha da pobreza, o que significa que vivem com menos de 1,90 dólares por dia. O combate à pobreza absoluta constitui uma das grandes prioridades do governo, embora grande parte desse plano não tenha sido executado como deveria. A África do Sul é o principal parceiro comercial de Moçambique e a principal fonte de investimento direto estrangeiro. Depois vem o Portugal, Brasil, Espanha e Bélgica, entre os mais importantes parceiros econômicos de Moçambique. A educação em Moçambique ainda é um desafio. Isso porque desde a independência do domínio português em 1975, a construção e a formação de professores escolares não acompanhou o aumento da população, especialmente após a Guerra Civil de Moçambique. Quase a metade da população é analfabeta, constituindo 45% sem acesso a uma formação, sendo a outra parte com acesso à educação formal, alguns em escolas melhoradas e os outros em escolas precárias. A saúde em Moçambique é fortemente afetada pela insegurança alimentar do país. De acordo com o relatório do desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cerca de 55% da população de Moçambique vive na pobreza, 40% é desnutrida, apenas 47% tem acesso à água potável e existe uma expectativa de vida de 55 anos. Moçambique classificou-se em 180º lugar entre 188 países com índice de desenvolvimento humano muito baixo. Nos últimos 10 anos tende a melhorar com alguns programas adotados pelo governo quanto aos serviços e atendimentos à saúde. Quanto à cultura de Moçambique, é uma curiosidade entre muitos países e já agora vocês saberão. Moçambique sempre se firmou como um polo cultural com intervenções marcantes a nível internacional no campo da pintura e artes, música, literatura e poesia. Nomes como Malangatana, Miakodo e José Craveirinha, entre outros, já muito ultrapassaram as fronteiras nacionais.
Também na área do desporto se destacou em várias modalidades, designadamente no atletismo como Lourdes Mutola, que levou além fronteiras a bandeira de Moçambique como campeã mundial de atletismo e ganhou várias competições internacionais. Importante também é representativo do espírito artístico e criativo do povo moçambicano. É o artesanato que se manifesta em várias áreas, destacando-se as esculturas do pau preto dos Macondes do norte de Moçambique. Há uma imensa mistura de culturas na região, pois a região foi um território de confronto entre várias culturas da África, China, Índia e Portugal. Quanto às danças que representam o país, a mais conhecida é a marabenta internacionalmente, mas existem as mais tradicionais como o Xigubu, no sul do país, representa a resistência nacional. A outra dança tradicional é o Tufo, oriundo da província de Nampula, no norte do país, em que as mulheres pintam o rosto com um creme extraído de um pau de arbusto específico chamado muciro. Isso representa a identidade do povo Makua. Além do mais, o creme é poderoso para fins de beleza, deixando a pele mais rejuvenescida. A dança Tufo tem influência dos povos árabes, trazidas em Moçambique quando os primeiros árabes chegaram no norte do país. Além destas danças, tem o Mapico, Nhambaro, Nhau e assim segue a coletânea das danças tradicionais de Moçambique. E o que dizer da culinária moçambicana, que é uma deliciosa culinária africana. A agregação de múltiplas culturas não só deu origem às maravilhas arqueológicas, mas também a uma rica paleta de deliciosas cozinhas. A deliciosa cozinha dos moçambicanos foi fortemente influenciada pelos portugueses remontado nos anos de 1498. Muitos dos aromas e métodos de cozinhas também foram introduzidos pelos portugueses. Mas aí então, tem os pratos tradicionais, que são a matapa, o frango com amendoim e o molho de camarão, entre outras várias receitas, acompanhada com arroz ou massa de farinha de milho. Quanto ao turismo, Moçambique é um dos centros com muita riqueza faunística. Dentre vários parques e reservas que existem em Moçambique, encontram-se no Parque da Gorongosa, o maior do país, desde os animais de pequeno ao grande porte, sendo os mais comuns o rinoceronte, o leão, o elefante, o leopardo e o búfalo. Muitos dos animais foram abatidos, principalmente os rinocerontes e os elefantes, pois os seus marfins eram contrabandeados para adquirir as armas para alimentar a guerra civil dos 16 anos. Mas hoje o governo implementa programas de restaurações dos parques e reservas do país para resgates das espécies. Existem ilhas e praias selvagens que podem ser vistas ao longo da costa marítima com um clima maravilhoso para as aventuras marítimas e festas na praia, como o caso da Ilha do Bazaruto, que é um paraíso na terra, o arquipélago das Quirimbas e muito mais, todas elas com instâncias turísticas. Moçambique tem um pouco mais de 27 rios e os mais importantes e de destaque são Limpopo, Zambeze, Lugenda, Lúrio, Save e Rovuma. Não esquecendo do Lago Nyassa, também designado por Lago Malawi. É um dos grandes lagos africanos e está localizado no Vale do Rift, entre o Malawi, Tanzânia e Moçambique. O lago tem cerca de 560 km de comprimento, 80 km de largura máxima e uma profundidade máxima de 700 metros, sendo o terceiro maior e o mais profundo da África. Tem uma área estimada de 31 mil km², com mais de 6.400 pertence a Moçambique. Existem em Moçambique monumentos e lugares históricos, como a estátua de Samora Machel, o Mozinho de Albuquerque, Vasco da Gama, e lugares históricos como a Ilha de Moçambique, a Fortaleza de Maputo, a Fortaleza de São Sebastião, na Ilha de Moçambique, a Praça dos Heróis, entre vários lugares muito importantes do país. Moçambique é membro das comunidades Commonwealth, a SADC, a CPLP e da ONU, contando-lhe todos os destinos de viagem e a beleza da paisagem serena das praias, dos recifes de coral e da rica cultura que o país tem, seria um mar sem fim. Por hoje é tudo, um forte abraço e até lá. Comente aí, do que você achou de Moçambique? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que conheçam Moçambique. E se você ainda não é inscrito, deixe suas impressões se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para que o YouTube possa te notificar assim que um novo vídeo chegar.